Olá, boa noite, queridos amigos telespectadores da Rede Século XXI. Está começando para todo o Brasil o nosso programa Eclésia. Nesse horário aqui na nossa programação, a gente discute, conversa sobre assuntos relacionados à doutrina, à história da igreja, alguma coisa relacionada às Sagradas Escrituras, que será o caso de hoje. Enfim, o programa Eclésia é um programa de catequese. Eu sou o diácono Eric Módulo e com grande alegria estamos mais uma vez juntos então para fazer mais um programa Eclésia com muito carinho para vocês. Boa noite, Padre Guido Montinelli. Boa noite, diácono Eric. Boa noite, prezados amigos telespectadores. Estamos sempre aqui, sempre à vossa disposição. Como é bom conhecer as passagens da Sagrada Escritura, tema de hoje, de uma maneira especial, focalizando Nossa Senhora. Como é bom conhecer cada vez mais a doutrina, que nos leva a um conhecimento mais profundo das verdades divinas e, naturalmente, não nos pode deixar de braços cruzados. Quanto mais conhecemos, mais somos levados a imitar estas virtudes que nos ajudam a subir diariamente os degraus da escada da perfeição cristã. Muito bem. Vamos falar sobre Sagradas Escrituras no programa de hoje, mais especificamente sobre Nossa Senhora e a relação com as profecias ou as prefigurações no Antigo Testamento relacionadas à Virgem Maria. Nós já conversamos aqui em diversas ocasiões sobre a Nossa Senhora, inclusive sobre a presença de Nossa Senhora nas Sagradas Escrituras. E a gente quer conversar no programa de hoje, então, sobre as prefigurações relacionadas à Nossa Senhora no Antigo Testamento. O Padre Guido, obviamente, a gente sempre diz, é estudioso desse assunto e vai nos ajudar também no programa de hoje para a gente entender um pouco como, de que maneira Nossa Senhora, então, aparece, né, no Antigo Testamento. Padre Guido, se a gente fosse destacar a primeira vez ou a primeira prefiguração direta sobre a figura de Nossa Senhora, aquela que viria ao mundo para ser a mãe do Salvador, o senhor destacaria que passagem, que momento das Sagradas Escrituras? Certo. De antemão é bom avisar os nossos amigos que todos os 46 livros que formam o Antigo Testamento dizem algo também a respeito de Maria. Certo. Podemos dizer logo que foram escritos para poder justificar o que depois aconteceu. Agora, para responder logo à sua pergunta, a primeira aparição, digamos, oficial de Maria, nós encontramos já no primeiro livro da Bíblia, certo, o livro do Gênesis, exatamente no capítulo 3, no versículo 15, onde se encontra uma expressão de Deus Pai, logo após que Adão e Eva acabam de cometer o pecado. Certo. É um julgamento de Deus, quando ele disse para a serpente, que é a figura do demônio, porém inimizade entre ti e a mulher, entre tua descendência e a descendência dela. Ela te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Interessante, porque ela, na frase, ela te esmagará a cabeça, alguém pode ler de repente e não entender exatamente o significado, né, Padre Guido? Essa expressão, ela te esmagará, como é que a gente entende da maneira correta, Padre Guido? Exato. Ela, isto é, a descendência dela vai te esmagar a cabeça, para dizer bem claro que Maria irá gerar Jesus. E Jesus é Deus que vem ao mundo para resgatar a humanidade. Será exatamente a descendência de Maria, isto é, a chegada no mundo do nosso Salvador, com a qual nós cantaremos a vitória final contra as ciladas do inimigo. Então aí a gente vê uma primeira prefiguração de Nossa Senhora de maneira indireta, mas se bem que não é tão indireta assim, pois a descendência dessa mulher, obviamente, é Nosso Senhor Jesus Cristo. Aliás, Padre Guido, na arte cristã, Nossa Senhora é algumas vezes colocada como aquela mulher que pisa mesmo sobre a cabeça da serpente. E eu acho que a imagem mais famosa a gente viu é Nossa Senhora das Graças. Perfeito. E mais do que na iconografia cristã, na imagem cristã, é histórico o que o diácono está dizendo neste momento, porque exatamente no dia 26 de novembro do ano 1830,
quando Nossa Senhora apareceu a Santa Catarina Labouré e mandou coniar a medalha que depois chamou-se de medalha milagrosa, eis que debaixo dos pés de Nossa Senhora aparece a cabeça da cobra, né, sinal do mal do demônio, que será vencido para sempre, graças a Maria. Obviamente essa imagem é famosíssima, a gente está mostrando aí para vocês, tem uma imagem aqui no nosso estúdio Nossa Senhora das Graças, mas então essa imagem, esse tipo de imagem retratado, obviamente tem uma fundamentação bíblica claríssima e antiquíssima, porque está no início de todas as Sagradas Escrituras, lá no Gênesis capítulo 3, né, Padre Guido? Perfeito. É já um primeiro anúncio de quem será a Maria na história da salvação. Desde já nós podemos entender uma coisa, Diácono Eric, que Maria não será nunca um instrumento passivo nas mãos de Deus para que se realize no mundo a redenção humana, mas será um instrumento ativo. E a prova disso, quando nós encontraremos o arcanjo Gabriel, que anuncia a Maria que vai ser a mãe do Salvador, e Maria pronunciará aquela frase que todos nós conhecemos muito bem. Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim conforme a tua vontade. Aliás, esse sim de Maria diante do anjo tem tudo a ver com aquela passagem que a gente estava falando anteriormente, né, Padre Guido, de Gênesis. Porque pelo sim de Maria, dessa obediência que Nossa Senhora deu direto ao anjo, mas obviamente direto também a Deus, pois ele era mensageiro desse Deus, dizendo que ela conceberia e daria a luz ao Salvador, ela como se reconstruísse tudo que o pecado tinha destruído lá com a desobediência inicial lá representada na pessoa de Eva, não é isso, Padre Guido? Perfeito. Inclusive, nós sabemos que se pela desobediência de Eva, o pecado com as suas consequências, entre as quais a morte, entrou no mundo, graças ao sim de Maria, como foi cumprimentada pelo arcanjo de ser cheia de graça, o mundo foi salvo por Jesus. Por isso, notamos uma intervenção direta de Nossa Senhora, já representada através desta frase, ainda nas primeiras páginas da Bíblia, da inimizade que Deus vai colocar entre o demônio e Nossa Senhora, né? O demônio e Jesus. E sabemos, gente, teologia, digamos assim, muito nobre, e que todos devemos conhecer, que se de um lado o demônio, uma vez mandado embora do paraíso, alimenta um profundo ódio contra Deus, mas sabe que não pode fazer nada contra Deus, ele continua até hoje descarregando-se contra a pessoa humana feita à imagem e semelhança de Deus. Mas sabe o demônio que será vencido totalmente, porque a proteção humana, da pessoa humana, é garantida e amparada pela presença de Maria, como verdadeira mãe que cuida dos seus fiéis. Nós estamos conversando sobre as profecias, as prefigurações de Nossa Senhora no Antigo Testamento, mas obviamente, já que a gente citou e a gente entrou nesse assunto no Novo Testamento, no início do Novo Testamento, São Lucas narra isso tão bem, quando o anjo a chama de cheia de graça, é sempre belíssima essa expressão, porque ela dá amparo bíblico, inclusive, sim, para um dos mais famosos dogmas marianos, que é justamente a Imaculada Conceição de Maria, né? Já que se ela é cheia de graça, uma pessoa que é cheia de graça não pode ter pecado. Portanto, esse é o início da discussão teológica, porque depois a Igreja vai chancelar oficialmente como um dos dogmas marianos, que Nossa Senhora foi concebida sem a mancha do pecado original. Eu gosto sempre, quando a gente senta nesse assunto, que o senhor lembra a expressão cheia de graça em aramaico. Como é que é mesmo, Padre Guido? Em aramaico? Isso é como o arcanjo cumprimentou Maria, né? Em aramaico, que é o dialeto hebraico. Não, né? É fácil para a gente aprender, mas repete, por favor, Padre Guido. Em português, Ave Maria cheia de graça, que esta palavra
foi o ponto de partida, como o senhor acaba de citar muito bem, para o Colégio dos Bispos e Cardeais, no ano 1854, estudar e definir a terceira grande verdade de fé a respeito de Maria, pelo fato que foi cumprimentada com o título de cheia de graça. Maria, por um privilégio especial, foi concebida sem pecado. Padre Guido, voltando então ao Antigo Testamento, né, há uma divisão, geralmente, entre os professores, os estudiosos desse assunto, quando vão fazer então uma relação ou uma maneira de... uma divisão lógica da preparação ou pré-figuração relacionadas a Nossa Senhora no Antigo Testamento. A gente tem uma tela para ficar bem claro isso, essa divisão dos 3 pontos, né, que os estudiosos dividem e o nosso diretor está colocando para a gente. Então, os temas marianos, então, né, eles estão escondidos sobre 3 modos no Antigo Testamento. Número 1, a preparação moral. Número 2, a preparação tipológica. E número 3, a preparação profética. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo. Na volta, o Padre Guido explica cada um desses itens para a gente, que é bem interessante essa divisão e fica uma maneira um pouco mais clara e didática para a gente entender, então, um pouco mais sobre as profecias relacionadas a Nossa Senhora no Antigo Testamento. Esse é o tema do nosso programa de hoje. Não sai daí, a gente volta já já. Muita coisa legal no programa ainda hoje. A gente volta já, não sai daí.